E aí, meu nome é Daniel, tenho 31 anos. Até o mês passado eu era só o cara da TI que morava no andar de cima de uma mulher casada que eu mal conhecia. Aí, uma noite, às 2 da manhã, ela me mandou mensagem sobre uma emergência com o computador, e quando bati na porta dela, ela me olhou nos olhos e disse: Você merece uma recompensa extra. O cheiro de óleo de limão e chá cítrico, o jeito que a aliança dela brilhou à luz do abajur enquanto me entregava aquela bolsinha de veludo cheia de segredos. Ainda sinto os lábios dela na minha bochecha quando ela sussurrou: Guarde as partes de mim que não me permito ser. Se você está assistindo a isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu não consegui dormir naquela noite. De novo, eram 2h11 da manhã quando me peguei olhando para a tela do meu notebook, com o cursor piscando em uma caixa de texto vazia. O rascunho que eu vinha digitando e apagando na última hora dizia apenas 4 palavras. Você está bem, Maia? 4 palavras que eu não conseguia enviar. Meu apartamento tipo estúdio parecia menor no brilho azul da tela. Lá fora, na minha janela, o sensor de presença do pátio acendeu de repente, jogando uma luz branca e dura sobre o caminho de tijolos. Passos ecoaram na escadaria, lentos, deliberados. Alguém chegando em casa tarde. Apaguei a mensagem e fechei o notebook. Meu nome é Daniel Cole. Tenho 31 anos e conserto computadores para viver. Suporte de TI autônomo. Basicamente, sou o cara que as pessoas chamam quando o notebook não liga ou os arquivos somem. Eu alugo um pequeno estúdio no segundo andar do Brooks Court, um condomínio tranquilo onde a administração manda e-mails passivo-agressivos sobre níveis de ruído e os vizinhos conhecem a rotina uns dos outros melhor do que a própria. Maya Brooks morava exatamente no andar de baixo, 44, casada, elegante daquele jeito sem esforço que vem de ter dinheiro. Ela coordenava eventos para alguma galeria de arte no centro e sempre cheirava a óleo de limão e chá caro. Devíamos ter trocado umas 20 palavras nos 6 meses desde que me mudei. Mas eu percebia coisas. O jeito que ela carregava a sacola de lona com as 2 mãos, cuidadosa para as alças de couro não rangerem. Como a luz da varanda piscava 2 vezes em algumas noites antes de apagar. O fato de que o marido dela, Marcos, viajava 3 semanas por mês a trabalho. Eu percebia demais. Os passos na escadaria sumiram. A luz de presença apagou. Eu estava prestes a ir para a cama quando meu celular vibrou. Está acordado? Emergência com o computador? Maia. Fiquei olhando a mensagem por um minuto inteiro. Emergência podia significar qualquer coisa. Vírus, HD travado, arquivos perdidos. Ou talvez ela só precisasse de alguém para conversar às 2 da manhã e um computador quebrado fosse mais fácil de admitir do que a solidão. Peguei minha maleta de ferramentas. A escadaria do Brooks Court tinha um som peculiar, oco, como uma câmara de eco. Cada passo nos degraus de metal enviava um leve tilintar pelo corrimão que dava para ouvir 3 andares acima. Dona Ellison, do 4B, dizia que conseguia identificar os moradores só pelos passos. Eu acreditava nela. Descia em silêncio, minha maleta de ferramentas pressionada contra o lado para abafar o tilintar de chaves de fenda e adaptadores de cabo. O prédio parecia diferente à noite. Menor, mais íntimo. A porta da Maia era a 1C, unidade de canto com janelas para o pátio. Quando ela abriu, o cheiro me atingiu imediatamente. Aquela mistura de óleo de limão e chá cítrico que parecia segui-la para todo lugar. Ela usava calça de yoga e um moletom largo, o cabelo escuro preso num coque bagunçado. Obrigada, ela disse baixinho. Eu sei que é tarde, mas tenho uma apresentação amanhã e tudo simplesmente travou. A voz dela tinha uma qualidade, medida, cuidadosa, como se tivesse praticado dizer coisas normais de um jeito que não revelasse nada importante. Nunca tínhamos ficado sozinhos antes. No corredor, éramos vizinhos.
Nas caixas de correio, éramos estranhos educados, mas parado na porta dela às 2h15 da manhã, a sensação era diferente. Proibida, talvez. Deixe eu dar uma olhada, eu disse. O apartamento dela era exatamente o que eu tinha imaginado. Linhas limpas, cores neutras, arte de bom gosto nas paredes, uma mesa de jantar que provavelmente custava mais que o meu aluguel mensal. Ela me levou a um notebook aberto na bancada da cozinha, a tela travada em um slide de PowerPoint sobre estratégias de captação de recursos. Ele simplesmente parou, ela explicou, pairando por perto enquanto eu me sentava. Eu estava trabalhando nos slides e de repente nada respondia. Pressionei o botão de ligar, segurei até a tela ficar preta. A reinicialização levou 3 minutos. Enquanto esperávamos, Maia fez chá, alguma mistura cara de folhas soltas que cheirava a bergamota e mel. Ela se movia pela cozinha com uma eficiência silenciosa, cuidadosa para não deixar as portas dos armários baterem ou a chaleira assobiar muito alto. Atenciosa com os vizinhos, percebi. Atenciosa comigo. Há quanto tempo está assim? Perguntei enquanto a área de trabalho carregava. Algumas semanas. Estava lento, travando do nada. Ela fez uma pausa, observando-me navegar pelos arquivos dela. Não sou muito boa com tecnologia. Foi quando notei o primeiro sinal de alerta. A pasta de documentos dela mostrava 2 conflitos de sincronização. Arquivos tentando carregar para uma conta de armazenamento em nuvem que estava vinculada a vários dispositivos. Quando a sincronização em nuvem fica confusa, pode travar sistemas inteiros enquanto tenta resolver conflitos entre diferentes versões do mesmo arquivo. Mas essa não era a parte interessante. A parte interessante era o que estava causando os conflitos. Eu podia ver os nomes dos arquivos no log de erros. Lição de terapia, semana12.docs e carta para Marcos, rascunho 7.docs. Estavam ambos tentando sincronizar simultaneamente de diferentes dispositivos. Maia estava fazendo terapia. Maia estava escrevendo cartas para o marido que ela nunca enviou. Acho que encontrei o problema, eu disse, mantendo a voz neutra. Seu armazenamento em nuvem está confuso. Ele está tentando sincronizar os mesmos arquivos de vários dispositivos. Ela colocou uma caneca de chá ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o calor irradiando da cerâmica. Isso é ruim? Não é ruim, só bagunçado, como ter 2 conversas ao mesmo tempo. Abri as configurações de sincronização. Você usa este notebook em outro lugar? Cafeteria, escritório? Às vezes na galeria. E Marcos tem um iPad que está conectado à mesma conta. Marcos, o marido dela que viajava, que provavelmente tinha acesso a tudo que ela salvava, a cada rascunho que escrevia, a cada arquivo que ela pensava ser privado. Mostrei a ela como separar os arquivos pessoais da pasta de nuvem compartilhada. Era simples. Criar uma nova pasta de sincronização apenas para o trabalho da galeria, manter todo o resto local. Mas, enquanto eu explicava, notei as mãos dela tremendo levemente em torno da caneca de chá. Isso manterá seus documentos pessoais privados, eu disse com cuidado. Ela assentiu, observando meus dedos se moverem pelo trackpad. Estávamos sentados perto, perto o suficiente para que, quando ela se inclinou para ver a tela, o moletom dela roçasse meu ombro. Perto o suficiente para eu sentir um toque do perfume dela sob o cheiro de chá cítrico. Você merece uma recompensa extra, ela disse baixinho. Por ter vindo tão tarde, eu congelei. As palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de possibilidades. Este era o momento em que as linhas são cruzadas ou os limites são reforçados, onde uma mulher casada e solitária e seu vizinho prestativo ou permanecem estranhos ou se tornam algo completamente diferente. Virei para olhá-la, esperando. O quê? Uma mão no meu braço? Um olhar significativo?
Algum sinal de que estávamos entrando em território perigoso? Em vez disso, Maia se levantou e foi até a bancada da cozinha. Quando ela voltou, estava segurando um envelope pardo. Preciso de uma testemunha, ela disse. Não de um salvador. Ela deslizou o envelope pela mesa. Dentro havia impressões, exercícios de respiração de um site de terapia, uma folha de trabalho sobre comunicação no casamento e uma foto de uma página de calendário com tices vermelhos e zangados, marcando certas datas. Estou tentando, ela disse. No meu casamento, quero dizer. Faço terapia toda terça-feira. Tenho trabalhado em mim mesma. Mas preciso que alguém saiba que estou realmente me esforçando. Alguém que não seja o Marcos. Alguém que não seja minha terapeuta. Olhei para os papéis. Isso não era sedução. Isso era algo completamente diferente, algo cru e honesto e mais íntimo do que o flerte jamais poderia ser. Ela estava me mostrando provas de que estava lutando pelo casamento dela, mesmo quando ninguém estava olhando. Maia, eu comecei. Só preciso que você saiba, ela me interrompeu, que eu não sou o tipo de pessoa que desiste facilmente, mesmo quando as coisas estão difíceis. O notebook tilintou suavemente. O conflito de sincronização havia sido resolvido. Enquanto conversávamos, o sistema havia terminado de reorganizar os arquivos dela. Mas agora eu podia ver a pasta de documentos dela claramente. E havia algo mais ali. Algo que apertou meu peito. Pasta rascunhos. 12 arquivos. E um deles estava rotulado: Para Daniel do andar, de cima.docs. Maia seguiu meu olhar para a tela. O rosto dela empalideceu. Eu. Isso não é. Ela estendeu a mão para o notebook, mas eu o afastei gentilmente. Não vou abrir, eu disse. Mas Maia, você escreveu algo para mim? Ela se sentou novamente, mais pesada desta vez. A confiança de um momento atrás havia se rachado, revelando algo vulnerável por baixo. Eu vejo você às vezes, ela disse baixinho. Na cafeteria da Rua 15. Você trabalha lá na maioria das tardes. Você sempre senta perto da janela e sempre pede a mesma coisa: café preto e o sanduíche que eles recomendarem. Você dá gorjeta generosa e é educado com a barista, mesmo quando ela erra seu pedido. Ela estava me observando, do mesmo jeito que eu a estava observando. Eu te escrevi uma carta depois da primeira vez que te vi lá. Nada inapropriado, só obrigada por ser gentil com as pessoas, por existir discretamente no mundo sem ocupar muito espaço. Ela riu, mas o som era oco. Nunca enviei porque seria estranho, né? A senhora casada do andar de baixo mandando bilhetes amigáveis para o jovem vizinho. Não sou tão jovem assim, eu disse. Você também não é tão velho. Sentamos em silêncio por um momento. Lá fora, a luz de presença acendeu de novo. Provavelmente, Dona Ellison passeando com seu terrier idoso. Maia e eu olhamos para a janela, subitamente conscientes de que éramos visíveis do pátio. Duas silhuetas em uma cozinha quente às 2h30 da manhã. Maia se levantou e fechou as persianas. Quando ela se virou, algo havia mudado. O ar parecia mais denso, mais carregado. Não éramos mais apenas vizinho e técnico de TI prestativo. Éramos duas pessoas que vinham se rondando por meses, finalmente admitindo que haviam notado. Eu deveria ir, eu disse. Deveria. Ela concordou, mas nenhum de nós se moveu. Foi quando ouvi passos no patamar lá fora, pesados, deliberados, uma chave girando em uma fechadura em algum lugar no andar de cima. Dona Ellison, provavelmente. Ou talvez Tessa, a concierge noturna, fazendo suas rondas. Maia e eu prendemos a respiração até os sons sumirem. Quando o corredor ficou quieto novamente, nós dois exalamos ao mesmo tempo. Isso é perigoso, ela sussurrou. Sim, eu disse, mas eu ainda não fui embora. Maia terminou de organizar os arquivos dela enquanto eu fingia fazer testes de diagnóstico no hardware. Na verdade,
Eu estava apenas ganhando tempo. O concerto havia levado 20 minutos. Estávamos sentados na mesa da cozinha dela há mais de uma hora. Ela trabalhava com concentração focada, movendo documentos para novas pastas, configurando as opções de privacidade que eu havia mostrado. A cada poucos minutos, ela fazia uma pergunta baixa: "Isso deve ir para a pasta da galeria?" Ou "Isso é privado o suficiente?" Respondia a cada pergunta profissionalmente, mas estava extremamente consciente de todo o resto. O jeito que ela colocava o cabelo atrás da orelha quando se concentrava, o leve arranhar da caneta no papel enquanto fazia anotações, o fato de que a aliança dela brilhava toda vez que ela pegava a caneca de chá. "Tem mais uma coisa", ela disse finalmente. "Se você tiver tempo." Ela abriu a gaveta da escrivaninha e tirou o que parecia um pendrive antigo, um daqueles modelos vintage de 10 anos atrás, talvez. O tipo que costumava vir de brinde com a compra de computadores. Encontrei em uma caixa de coisas velhas. Fotos de família, eu acho. Mas quando eu conecto, nada acontece. Virei o pendrive nas mãos. Estava arranhado, a carcaça de plástico rachada em uma das bordas. Pode estar corrompido, ou o formato do arquivo pode ser muito antigo para o seu sistema atual. Você poderia. Você estaria disposto a dar uma olhada? Não hoje à noite, ela acrescentou rapidamente. Mas talvez neste fim de semana? Outra razão para vê-la. Outra desculpa para sentar na cozinha dela e respirar o ar dela e fingir que éramos apenas vizinhos se ajudando. Claro, eu disse. Tenho um software de recuperação que pode funcionar. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu tinha visto dela. Não o sorriso educado de vizinha, ou o sorriso cuidadoso de coordenadora de galeria. Algo genuíno. Obrigada, Daniel. O jeito que ela disse meu nome fez algo agitar em meu peito, como se ela tivesse praticado do mesmo jeito que eu vinha praticando o dela. Arrumei minha maleta de ferramentas e ela me acompanhou até a porta. Na entrada, ela me entregou um pequeno convite da galeria, papel cartão grosso com uma tipografia elegante. Temos uma vernissage na próxima sexta, artistas locais, nada muito chique, mas se você estiver livre, ela fez uma pausa. Não me marque se postar fotos. Protocolo de redes sociais para amizades secretas. Não criar provas digitais de que nos conhecemos melhor do que deveríamos. Serei invisível, prometi. Bom, saí para o corredor. A luz de presença do pátio estava apagada, deixando-nos em uma escuridão suave. Maia estava na porta dela, iluminada pela luz quente de seu apartamento. Daniel, virei-me. A carta que te escrevi, aquela que você não leu, não era inapropriada, mas também não era neutra. E então ela fechou a porta. Subi as escadas para o meu apartamento com a mente a mil. A maleta de ferramentas parecia mais pesada que o normal, minhas mãos ligeiramente trêmulas enquanto eu mexia nas chaves. Dentro do meu estúdio, tudo parecia exatamente igual. Minha escrivaninha dobrável, minha cafeteira, meus cabos e adaptadores cuidadosamente organizados. Mas algo havia mudado. Maya Brooks não era mais apenas a elegante mulher casada do andar de baixo. Ela era uma pessoa real com lição de terapia e cartas não enviadas e um pendrive de 10 anos cheio de memórias que ela não conseguia acessar. Ela era alguém que notava baristas e a etiqueta de gorjetas, e se seus vizinhos eram gentis com estranhos, ela era alguém que estava me escrevendo cartas que nunca enviou. Sentei na cama e puxei o convite da galeria. Papel grosso, impressão cara. Brooks contemporânea, coquetel de abertura. Sexta, 1902. O nome da Maia estava listado em letras pequenas como a coordenadora do evento. Debaixo do meu teclado, eu tinha uma pilha de cartões de visita de clientes em potencial. Trabalho constante, trabalho chato, o tipo que pagava o aluguel e me alimentava. Normal. Mas o normal parecia impossível agora.
Meu notebook tilintou com um novo e-mail. Automaticamente, esperei trabalho, algum pânico noturno sobre um servidor travado ou arquivos corrompidos. Em vez disso, era do endereço de e-mail da Galeria de Maia. O assunto dizia: Obrigada, Plais disponibilidade para o fim de semana? Abri. Daniel, obrigada por hoje. Profissional, eficiente, exatamente o que eu precisava. Sábado à tarde funcionaria para o projeto do pendrive? Posso providenciar café e pagamento adequado pelo seu tempo. Atenciosamente, Maia B. Formal, cautelosa, mas ela havia enviado às 3h17 da manhã, o que significava que ela estava acordada pensando em mim do mesmo jeito que eu estava acordado pensando nela. Comecei a digitar uma resposta 3 vezes diferentes. Aceitação profissional. Acordo casual. Algo mais caloroso que reconhecesse o que havia acontecido entre nós na cozinha dela. No final, enviei. Sábado à tarde funciona. Café parece perfeito. 6 palavras. Seguras, amigáveis. Nada que não pudesse ser explicado se Marcos um dia lesse. Mas minhas mãos estavam tremendo quando cliquei em enviar. Lá fora, na minha janela, o pátio estava vazio e quieto. A maior parte do prédio dormia pacificamente. Dona Ellison com seu terrier, Tessa terminando seu turno de concierge, adultos responsáveis com vidas normais e limites apropriados. Apenas Maia e eu estávamos acordados às 3h20 da manhã, enviando e-mails cuidadosos que diziam nada e tudo ao mesmo tempo. Coloquei o convite da galeria na minha mesa de cabeceira e tentei dormir, mas minha mente continuava revivendo o momento em que ela fechou as persianas, o peso da confissão dela sobre me observar na cafeteria, o jeito que ela disse meu nome como um segredo que finalmente lhe era permitido contar. Sábado parecia impossivelmente distante. Na manhã seguinte, fiz café e chequei meu celular em busca de e-mails de trabalho. 3 novas solicitações de clientes, uma startup com problemas no servidor, uma senhora cujo neto havia quebrado a internet e uma indicação para um contrato corporativo de Ryan Patel, meu único amigo de verdade na cidade. A mensagem de Ryan era mais longa que o normal. E aí, cara, surgiu uma oportunidade. Consultor de gestão procurando suporte de TI contínuo, trabalho remoto, pagamento fixo, provavelmente chato pra caramba. O cara viaja muito, então é mais coisa de emergência. Interessado? O nome dele é Marcus Brooks. Trabalha na região do Brooks Court. Marcus Brooks, o marido de Maya. Li a mensagem 4 vezes tentando me convencer de que era coincidência. Mas Brooks Court não era um endereço comum, e Marcus não era exatamente um nome comum. O universo estava me oferecendo uma linha direta para a vida de Maya e eu não sabia dizer se era oportunidade ou desastre. Encaminhei o e-mail de Ryan para minha pasta de trabalho e não respondi. Em vez disso, caminhei até a cafeteria da Rua 15, aquela onde Maia vinha me observando. Pedi o de sempre, café preto, sanduíche recomendado, e sentei perto da janela. Pela primeira vez em meses, eu estava hiperconsciente da minha visibilidade da rua. Será que Maia estava passando? Será que ela estava me vendo do mesmo jeito que eu a via? A barista, uma universitária chamada Jamie, trouxe meu pedido com seu sorriso alegre de sempre. Peru e queijo hoje. Nosso padeiro fez o pão fresquinho esta manhã. Perfeito, eu disse, dando uma boa gorjeta como sempre, mas enquanto eu comia, ficava pensando na observação de Maia. Como eu era gentil com as pessoas e existia discretamente no mundo sem ocupar muito espaço. Parecia um elogio, mas também algo triste, como se ela estivesse observando uma pessoa solitária e reconhecendo algo familiar. Meu celular vibrou. Mensagem de texto da Maia. Pergunta rápida. Você prefere manhã ou tarde para sábado? Olhei para a mensagem. Uma pergunta tão simples, mas carregada de implicações. Manhã parecia casual, amigável. Tarde parecia mais intencional, como uma escolha para passar a maior parte do dia juntos.
Tarde funciona melhor, eu respondi. 14 horas? Perfeito. 3 mensagens, 12 palavras no total. Mas meu coração estava disparado como se tivéssemos acabado de planejar algo escandaloso. Terminei meu sanduíche e voltei para casa pelo pátio. As persianas de Maia estavam abertas novamente. O apartamento dela claro com a luz do sol da manhã. Eu podia vê-la se movendo lá dentro. Um vislumbre de cabelo escuro, o canto da mesa de jantar dela, nada específico, mas de alguma forma íntimo mesmo assim. No patamar do segundo andar, encontrei Dona Ellison passeando com seu terrier idoso. Bom dia, Daniel, ela disse calorosamente. Trabalhando hoje? Sempre, respondi. Como está o. Chester? Ela sorriu e coçou atrás das orelhas do cachorro. Velho, mas teimoso, como a dona. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto. Sabe, a Maya Brooks mencionou que você a ajudou com os problemas do computador dela. Muito gentil da sua parte fazer uma visita tão tarde. Meu estômago gelou. Só vizinho ajudando vizinho, eu disse, mantendo a voz leve. Claro, embora eu ache que é bom quando os jovens dedicam tempo para ajudar os outros. Nem todo mundo viria correndo às 2 da manhã por uma emergência de computador. Ela sabia exatamente a que horas eu desci, o que significava que ela provavelmente sabia exatamente quanto tempo eu fiquei. Problemas de tecnologia nunca acontecem em horários convenientes, eu disse. Dona Ellison assentiu sabiamente. É verdade. Bem, tenho certeza que a Maia apreciou a assistência. Ela tem estado sob muito estresse ultimamente, com o Marcos viajando tanto. Outro comentário carregado. Dona Ellison não estava apenas conversando, ela estava pescando informações. Ou talvez me avisando. Difícil dizer qual. Devo ir trabalhar, eu disse. Tenha um bom dia, Dona Ellison. Você também, querido. Subi as escadas para o meu apartamento, extremamente consciente de que ela provavelmente estava me observando ir. Em um prédio como o Brooks Court, a privacidade era uma ilusão. Todo mundo conhecia a rotina de todo mundo, seus visitantes, suas atividades noturnas. Maia e eu não estávamos apenas cruzando limites pessoais, estávamos fazendo isso sob vigilância. Dentro do meu estúdio, sentei à minha escrivaninha e abri meu notebook. A indicação de Ryan ainda estava na minha caixa de entrada, junto com as informações de contato de Marcus Brooks. Um telefonema e eu poderia estar trabalhando diretamente com o marido de Maia. Seria a decisão inteligente profissionalmente, renda estável, cliente regular, exatamente o tipo de trabalho que eu precisava para construir meu negócio. Mas também significaria mentir para os dois, pegando o dinheiro do Marcos enquanto passava as tardes na cozinha da esposa dele, fingindo que não sabia sobre as tarefas da terapia dela ou as cartas não enviadas, ou o jeito como ela me observava no café há meses. Fechei o notebook sem responder ao Ryan. Algumas oportunidades eram perigosas demais para aceitar. O sábado ainda estava a 3 dias de distância, mas eu já estava contando as horas. Passei quinta e sexta-feira fingindo trabalhar enquanto, na verdade, pensava na Maia. Todo e-mail parecia uma distração, toda ligação de cliente uma interrupção para o verdadeiro negócio de me perguntar o que aconteceria no sábado à tarde. Na noite de sexta-feira, me peguei parado em frente ao meu guarda-roupa como um adolescente se arrumando para um primeiro encontro, o que era ridículo. Isso não era um encontro. Era um vizinho ajudando outro vizinho a recuperar arquivos de um pendrive antigo. Profissional, prático, completamente inocente. Escolhi calça jeans, escura e uma camisa de botão. Limpa, mas sem parecer que estava me esforçando demais. A inauguração da galeria também era naquela noite. O evento da Maia. Eu havia carregado o convite na minha carteira a semana toda, tirando-o ocasionalmente para passar o polegar sobre o papel nobre. Não me marca se postar fotos, ela havia dito. As regras do que quer que fosse aquilo entre nós. Decidi não ir. Arriscado demais.
visível demais, muito parecido com cruzar uma linha que ainda não havíamos concordado em cruzar. Em vez disso, fiquei em casa e assisti Netflix até a meia-noite, hiperconsciente de que Maia estava em algum lugar da cidade, num salão cheio de arte, vinho e gente importante, vestindo algo elegante e falando com aquela voz cuidadosa e comedida dela. Eu me perguntei se ela me procurou na multidão. Eu me perguntei se ela ficou desapontada por eu não ter aparecido. A tarde de sábado chegou com um calor fora de época. Bati na porta da Maia pontualmente às 2 da tarde, carregando minha bolsa de notebook e uma pequena caixa de ferramentas para problemas de hardware. Equipamento profissional para um trabalho profissional. Ela atendeu usando jeans e um suéter cinza macio que a fazia parecer mais jovem, mais relaxada. Os cabelos estavam soltos, caíam pelos ombros, sem maquiagem, ou tão pouca que eu não conseguia dizer. Pode entrar, perfeito, ela disse. O café está fresquinho. O apartamento dela tinha um cheiro diferente à luz do dia. Ainda aquela mistura característica de óleo de limão e chá cítrico, mas mais acolhedor de alguma forma, mais habitado. Ela me levou até a mesa de jantar, onde já havia arrumado 2 canecas, um prato de biscoitos que pareciam caseiros e o pendrive antigo ao lado de um bloco de anotações coberto de rabiscos. Tentei me lembrar do que poderia ter aqui, ela disse, sentando-se na cadeira ao meu lado. Fotos de família, com certeza. Talvez alguns arquivos antigos de trabalho de quando eu era freelancer, antes do emprego na galeria. Conectei o pendrive ao meu notebook. Nada aconteceu por 30 segundos. Então, uma caixa de diálogo de aviso apareceu. Dispositivo precisa ser reparado antes do acesso. Sistema de arquivos corrompido, expliquei. Mas recuperável. Isso pode levar um tempo. Talvez 1 ou 2 horas. Não tenho mais nada para fazer, Maia disse. O software de recuperação carregou lentamente, escaneando milhares de fragmentos de arquivos danificados. Enquanto esperávamos, Maia serviu café de uma cafeteira francesa que provavelmente custava mais que o meu orçamento mensal de supermercado. O café estava perfeito, rico, suave, do tipo que fazia minha variedade instantânea habitual parecer água suja. Como foi a inauguração ontem à noite? Perguntei. Bem-sucedida, boa participação, vendas sólidas. Ela fez uma pausa. Fiquei esperando você. Eu pensei em ir, mas. Mas você foi esperto. Ela sorriu ironicamente. Provavelmente mais esperta do que eu fui mandando aquele convite. Por que você o enviou? Maia considerou a pergunta, envolvendo as mãos na caneca de café. Honestamente, porque eu queria te ver em outro lugar, longe deste prédio, longe da dinâmica de vizinhos. Eu queria saber como você seria numa sala cheia de estranhos. E agora? Agora fico feliz que você não veio. Teria sido complicado. O programa de recuperação deu um sinal suave. Primeiro lote de arquivos recuperado. Abri a pasta recuperada e imediatamente vi com o que estávamos lidando. Centenas de fotos abrangendo o que pareciam 15 anos. Maia jovem, talvez no final dos 20 e poucos anos, em várias cidades e cenários. Férias na praia, trilhas, eventos de galeria do início de sua carreira. Ah! A Maia suspirou, inclinando-se para perto da tela. Eu tinha esquecido disso. Ela clicou em uma foto de si mesma em frente a uma pequena galeria de arte, talvez com 29 anos, usando um vestido de verão e segurando um buquê de flores. O sorriso dela era radiante, desprotegido. Meu primeiro emprego no mundo da arte, ela disse. Assistente de galeria em Curitiba. Eu estava tão orgulhosa naquele dia. Você parece feliz, eu disse. Eu estava. Tudo parecia possível então. Ela rolou mais fotos. Maia em inaugurações de museus. Maia fazendo trilhas na montanha. Maia rindo com amigos em jantares. Todas elas de antes do Marcos, antes do casamento,
antes da compostura cuidadosa que eu conhecia. Essa era eu, ela disse baixinho, antes de aprender a ser apropriada. Passamos a próxima hora revendo os arquivos recuperados. Maia forneceu comentários para quase todas as fotos, contando histórias sobre viagens de carro com amigos da faculdade, projetos de arte que não deram certo, um breve período em que ela considerou se mudar para São Paulo para trabalhar na Pinacoteca. O que mudou? Perguntei. Conheci o Marcos. Ele era estável, bem-sucedido. Ele oferecia uma segurança que o trabalho de galeria freelancer não podia proporcionar. Ela parou em uma foto de si mesma na praia, com os braços abertos para abraçar o céu. Pensei que estabilidade era o que eu queria. E agora? Agora não tenho certeza do que quero, exceto. Ela não terminou a frase, mas não precisava. O exceto estava sentado bem ao lado dela, observando-a redescobrir pedaços de si mesma que ela havia esquecido que existiam. O programa de recuperação deu um sinal novamente. Mais arquivos restaurados. Este lote incluía documentos, currículos antigos, trabalhos da faculdade e uma pasta rotulada Diário 2010-2012. O rosto de Maia mudou quando ela viu a pasta do diário. Eu tinha esquecido que tinha salvo isso. Não precisamos olhar, eu disse rapidamente. Não, está tudo bem. É apenas estranho ver os pensamentos do seu eu mais jovem preservados assim. Ela abriu um dos arquivos do diário. As primeiras linhas eram visíveis na pré-visualização. 15 de março de 2011, tomei café com M novamente hoje. Ele é tudo o que eu deveria querer. Gentil, bem-sucedido, sabe exatamente o que quer da vida. Mas quando ele fala sobre planos de 5 anos e casas próprias, sinto como se estivesse me observando de fora do meu próprio corpo, como se eu estivesse concordando em me tornar outra pessoa. Maia fechou o arquivo rapidamente. Eu tinha 28 anos quando escrevi isso, tão certa de que sabia o que era melhor para mim. Do que você tinha medo? Perguntei. De ficar sozinha, de ficar sem dinheiro, de ser uma daquelas mulheres que correm atrás dos sonhos até os 40 e não tem nada para mostrar. Ela riu, mas o som era vazio. Aconteceu que me tornei uma daquelas mulheres que se acomodaram até os 44 e se perguntam o que poderia ter sido. Você não está acomodada, eu disse. Você está aqui. Você está tentando. Tentando o que, exatamente? Boa pergunta. O que estávamos fazendo realmente? Do que se tratava esta tarde? Voltei-me para o notebook, fingindo verificar o progresso da recuperação, mas eu podia sentir Maia me observando, esperando por uma resposta que eu não tinha. Não sei, admiti. Mas parece importante. Importante como? Tipo, talvez nós dois estejamos tentando nos lembrar de quem éramos, antes de ficarmos cautelosos. Maia ficou em silêncio por um longo momento. Quando levantei os olhos, ela estava me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Grata, talvez, ou assustada. Daniel, uma batida na porta interrompeu o que quer que ela fosse dizer. 3 batidas fortes, seguidas por uma voz alegre. Entrega de encomenda! Tessa, a porteira. Maia pulou para atender, mas não antes de eu flagrar o lampejo de pânico em seus olhos. Estávamos sentados perto, inclinados um para o outro sobre o notebook. Qualquer um que olhasse veria 2 pessoas compartilhando algo íntimo. Só um segundo, Maia chamou. Ela se virou para mim. Cozinha. Ela sussurrou. Peguei meu notebook e entrei na cozinha, fora da vista da porta da frente. Através da janela de passagem, eu podia ver Maia abrindo a porta com um sorriso brilhante e profissional. Entrega da tarde para você, Tessa disse. Materiais de arte daquele fornecedor da galeria. Perfeito, obrigada. Maia aceitou a encomenda, então hesitou. Tessa, posso te perguntar uma coisa? Hipoteticamente, meu coração parou. Se alguém quisesse recomeçar, nova cidade, novo emprego,
Quão difícil seria na prática? Tessa riu. Depende de quanta bagagem você está carregando. Bagagem financeira, bagagem emocional, bagagem jurídica. Por quê? Está planejando uma fuga. Só curiosidade. Obrigada pela encomenda. De nada. Bom fim de semana, Maia. A porta se fechou. Maia colocou a encomenda na mesa de entrada e ficou ali por um momento, imóvel. Eu podia ver o reflexo dela no espelho do corredor. Ombros tensos, mãos espalmadas contra as coxas. Pode sair, ela disse sem se virar. Desculpa por isso. Voltei para a mesa de jantar. O notebook ainda estava rodando as verificações de recuperação. Mais uma hora de trabalho pela frente. Mas algo havia mudado nos últimos 5 minutos. A intimidade fácil havia desaparecido, substituída pela consciência de quão precário tudo isso era. Maia, comecei. Eu sei, ela disse rapidamente. Eu sei que isso é complicado. Sei que não é justo com você. E sei que não é inteligente para mim. Mas eu não consigo. Ela sentou-se novamente, mais perto desta vez. Perto o suficiente para que eu pudesse ver as pintinhas douradas nos olhos castanhos dela. Eu não consigo parar de pensar na terça-feira à noite, em como foi ter alguém que realmente me ouvisse. Não a escuta do terapeuta, não a escuta de uma conversa educada, alguém que quisesse entender. Eu quero entender, eu disse. Por quê? Outra boa pergunta. Por que eu estava aqui? Por que eu estava arriscando o constrangimento de vizinhos que cruzaram limites, a possibilidade de maridos raivosos, reclamações do condomínio e complicações profissionais? Porque, eu disse finalmente, você é a primeira pessoa em meses que me fez sentir mais do que apenas o cara da TI, como se talvez eu fosse alguém que vale a pena escrever cartas. Os olhos de Maia suavizaram. Daniel, eu sei que é complicado. Eu sei que você é casada e eu sou provavelmente muito jovem e moramos no mesmo prédio com vizinhos intrometidos. Eu sei de tudo isso. Mas eu estive sozinho por muito tempo, e estar aqui com você parece como lembrar o que é se conectar com alguém. Realmente se conectar. Nós nos encaramos através do pequeno espaço entre nossas cadeiras. Eu podia ouvir a respiração dela, superficial e rápida. Eu podia sentir o perfume dela se misturando com o cheiro de café. Era o momento em que ou reconhecíamos o que estava acontecendo entre nós, ou fingíamos que ainda era apenas um vizinho ajudando o outro. Maia estendeu a mão e tocou a minha, onde estava apoiada na mesa. Apenas as pontas dos dedos dela contra meus nós dos dedos, mas pareceu eletricidade. Isso é perigoso, ela sussurrou. Eu sei. Se o Marcos descobrir, ele não vai. Se os vizinhos começarem a falar, eles não terão nada para falar. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, virei minha mão com a palma para cima para que os dedos dela pudessem se encaixar nos meus. A aliança de casamento dela estava fria contra a minha pele. O que estamos fazendo? Ela perguntou. Não sei, mas não quero parar. Maia apertou meus dedos uma vez, depois se afastou. Os arquivos, ela disse. Deveríamos terminar os arquivos. Certo. O pendrive. A razão inocente pela qual eu estava ali. Voltei para o notebook, mas minha mão ainda formigava onde ela havia tocado. O programa de recuperação mostrou outro lote de arquivos prontos, mais fotos, alguns documentos antigos de trabalho e um arquivo de vídeo rotulado. Viagem Praia, 2009, MP4. Vídeo? Maia disse, curiosa. Cliquei em reproduzir. A tela se encheu com imagens tremidas de Maia e duas amigas no que parecia uma praia no litoral de Santa Catarina. Elas eram mais jovens, talvez na casa dos 20 e poucos, rindo enquanto tentavam construir um elaborado castelo de areia. Maia, no vídeo, usava um biquíni preto simples e sem maquiagem, os cabelos selvagens pelo vento do oceano. Desliga! A Maia do presente disse rapidamente. Por quê?
porque aquela garota não existe mais. Mas eu não desliguei. Na tela, a jovem Maia estava dançando em volta do castelo de areia, com os braços abertos, girando em círculos enquanto as amigas aplaudiam. Ela parecia absolutamente livre. Ela é linda, eu disse. Ela era ingênua. Ela estava viva. Maia se observava girar na praia, e eu observava Maia se observando. O contraste era de partir o coração. A mulher na tela que abraçava o céu, e a mulher ao meu lado que havia aprendido a ter cuidado com tudo. Sinto falta dela às vezes. Maia admitiu baixinho. Para onde ela foi? Ela ficou com medo. Conheceu um homem que lhe ofereceu uma vida segura, e ela pensou que isso era o mesmo que uma vida feliz. O vídeo terminou. A área de trabalho do notebook retornou, mundana e comum após o vislumbre do eu mais jovem de Maia. E se... Comecei. Então, parei. E se o quê? E se ela ainda estiver lá? A garota do vídeo. E se ela só precisar de alguém para lembrá-la de que é seguro sair? Maia se virou para me olhar. Realmente me olhar. Daniel, eu tenho 44 anos. Sou casada. Tenho responsabilidades, compromissos, uma vida que não posso simplesmente abandonar porque estou tendo algum tipo de crise de meia-idade. Não estou pedindo para você abandonar nada. Estou apenas dizendo: talvez haja espaço para as duas, a Maia responsável e a Maia dançando na praia. Não no meu mundo. No meu mundo, você escolhe uma ou outra. De acordo com quem? Ela não respondeu imediatamente. A pergunta pairou entre nós, desafiando suposições que ela aparentemente nunca havia questionado. De acordo com todo mundo, ela disse finalmente. A sociedade, meu marido, minha família, a diretoria da galeria, todo mundo que espera que eu seja de um certo jeito. E de acordo com você? Outra longa pausa. Lá fora, a luz da tarde estava mudando, lançando sombras mais longas pelo pátio. Logo seria noite, hora de eu ir embora, hora de voltarmos para nossos apartamentos separados e fingir que aquela tarde havia sido apenas um favor entre vizinhos. De acordo comigo, Maia disse lentamente: acho que estou fingindo ser outra pessoa há tanto tempo que esqueci que era uma encenação. O programa de recuperação deu um sinal pela última vez. Todos os arquivos restaurados, transferência completa. O pendrive antigo era agora um arquivo da Maia mais jovem. Fotos e diários e vídeos de uma mulher que dançava nas praias e sonhava com coisas maiores. Terminou, eu disse. Os arquivos? Sim, tudo recuperado. Mas nenhum de nós se moveu para guardar o notebook. Sentamos à luz dourada da tarde, cercados pelas evidências de quem Maia costumava ser, e tentamos descobrir o que aconteceria a seguir. Eu deveria ir, eu disse por fim. Você deveria, Maia concordou, mas em vez de se levantar, ela estendeu a mão até a gaveta da sua escrivaninha e tirou uma pequena bolsinha de veludo, daquelas que joalherias usam para peças caras. Tem mais uma coisa, ela disse. Algo que eu não te contei. Ela abriu a bolsinha e despejou o conteúdo na palma da mão. Outro pendrive, mais novo que o primeiro, com um pedaço de fita crepe marcado com "somente para emergência". Que tipo de emergência? Perguntei. Maia fechou os dedos em volta do pendrive. Do tipo em que eu preciso me lembrar de quem eu realmente sou. Ela apertou o pendrive na minha mão. Leve para casa. Não olhe aqui. Não me diga o que você encontrar. Mas se algo acontecer, se eu precisar me lembrar por que eu costumava dançar na praia, talvez você pudesse me lembrar. O pendrive estava quente da palma da mão dela, pequeno e leve, mas de alguma forma pesado de implicação. Maia, por favor, eu preciso que alguém guarde as partes de mim que não me são permitidas ser. Deslizei o pendrive para o meu bolso. Ok, ok. Guardamos o notebook e arrumamos as xícaras de café.
Maia me acompanhou até a porta como na terça-feira à noite, mas desta vez ela não me entregou um convite de galeria, nem ofereceu comentários enigmáticos sobre cartas não enviadas. Desta vez, ela ficou na ponta dos pés e beijou minha bochecha. Apenas uma vez, apenas de leve, apenas o tempo suficiente para eu sentir o cheiro dela e o calor dos lábios dela contra a minha pele. Obrigada, ela sussurrou, por ouvir, por me ver. Obrigado por confiar em mim. Saí para o corredor. A luz de movimento ainda não havia acendido. Ainda estava claro o suficiente lá fora para que os sensores não tivessem ativado. Maia estava parada na porta, novamente iluminada pelo brilho quente do apartamento dela. Daniel? Sim. Quando você olhar o que está naquele pendrive, tente se lembrar daquela versão minha, não daquela que tem medo de tudo. Vou sim. Ela fechou a porta e eu subi as escadas para o meu apartamento. A bolsinha de veludo parecia estar me queimando no bolso. O que quer que estivesse naquele pendrive, Maia considerava importante o suficiente para confiar a mim. Importante o suficiente para me beijar por isso. Sentei na minha escrivaninha e tirei o pendrive. Pequeno, prateado, completamente comum. Mas segurá-lo parecia segurar os segredos de Maia, seu verdadeiro eu, as partes dela que seu marido, sua terapeuta e sua vida cuidadosamente curada não podiam conter. Conectei-o ao meu notebook. O pendrive continha uma única pasta, apenas para o caso. Dentro estavam documentos que me apertaram o peito, cópias do passaporte e da certidão de nascimento de Maia, informações de conta bancária de uma conta que Marcos aparentemente não sabia, contato de um advogado de divórcio em São Paulo, confirmações de voo para uma viagem a Curitiba, reservada para o próximo mês, mas ainda não realizada, e um arquivo de vídeo. Danca na praia, Versal, completa um MP4. Cliquei em reproduzir. A tela se encheu com a mesma cena de praia do vídeo anterior, mas esta versão era mais longa, sem edição. A jovem Maia dançando na arrebentação, girando com os braços abertos, rindo enquanto as ondas batiam em seus tornozelos. A câmera capturou o rosto dela claramente. Pura alegria, desinibida e radiante. Mas esta versão incluía algo mais. No final, a jovem Maia olhou diretamente para a câmera e disse: Vou me lembrar disso para sempre. Quando eu for velha e chata e tiver muito medo de dançar, vou assistir a isso e me lembrar de como era ser livre. O vídeo terminou. Sentei no silêncio do meu apartamento segurando o plano de fuga de Maia e sua promessa a si mesma, e percebi que, a terça-feira à noite, havia mudado tudo. Maya Brooks não era mais apenas a elegante mulher casada do andar de baixo. Ela era uma mulher planejando sua estratégia de saída, um documento cuidadosamente escondido de cada vez. E ela havia me dado as chaves de sua liberdade. Meu celular vibrou. Mensagem de Maia. Você olhou? Sim, eu respondi. E olhei para a tela por um longo tempo, tentando encontrar palavras para o que eu havia descoberto. Finalmente digitei. Eu a vejo. A garota que dançava na praia. Ela ainda está lá. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Finalmente. Bom, guarde-a para mim. Sempre. Fechei o notebook e fui até a minha janela. Lá fora, o pátio estava se acomodando na noite. Luzes se acendendo em vários apartamentos, pessoas voltando para casa de suas atividades de sábado, o ritmo normal de um prédio normal, cheio de vidas normais. Mas nada parecia normal. Em uma dessas janelas iluminadas, Maia provavelmente estava preparando o jantar, arrumando as evidências de nossa tarde juntos, preparando-se para retornar ao seu papel de esposa perfeita do diretor da galeria. Mas lá em cima, eu estava guardando os segredos dela e seus planos de fuga e a memória dos lábios dela contra a minha bochecha. Alguns limites, uma vez cruzados, mudam todo o mapa. Acho que nós dois já havíamos percebido isso.